Boa noite. Boa noite a todos. Prazer imenso estar aqui no Interculturalidade. Eu sou Ana de Oliveira. Eu sou Sérgio Ferraz. E nós somos um duo de música instrumental. É um prazer enorme estar aqui, uma alegria gigante de fazer parte deste evento, nesse momento tão difícil para todos, né? E também especialmente para a cultura brasileira, poder participar, tanto como músicos, como curadores de música, deste evento. É uma honra enorme. Gostaria de parabenizar a Universidade Federal Fluminense, seu Centro de Artes, Leonardo Gelman, seu superintendente, Juliana Amaral, diretora de música, e todos os participantes, toda a equipe técnica, e todos os participantes, músicos do Centro de Artes, etc. Nós somos um duo de música instrumental que surgiu em 2018, em Olinda, Pernambuco. Temos já nosso CD, primeiro CD gravado, que foi lançado em 2019, em novembro de 2019, Carta de Amor e Outras Histórias. Nesse CD já temos obras de conteúdo armorial. Tocamos já em diversos palcos do Brasil e tivemos nossa estreia internacional no Festival Mimo, em Portugal, em julho de 2019. Então, como disse, é uma honra enorme estar aqui e somos muito gratos por participar deste evento. Gostaria de fazer uma pergunta ao Sérgio, que Sérgio trabalhou durante muitos anos com Ariano Suassuna. Então, para mim, também é uma honra muito grande ter este duo com ele e poder participar desse evento ao lado dele, que é testemunha de todo esse movimento. Ele não viveu ele na sua origem, por ser muito jovem, mas viveu posteriormente. Então, Sérgio, por que a música armoriana? Bom, Ana, essa é uma pergunta não tão fácil assim de explicar, mas eu gosto sempre, quando me faz essa pergunta, começar explicando os movimentos nacionalistas que aconteceram principalmente no final do século XIX em alguns países do leste europeu e da Rússia, né? Aqueles países lá viviam sobre, né, o domínio da cultura alemã, basicamente, né? E eles tinham uma necessidade, perceberam que a um determinado ponto que eles tinham que mostrar uma música nacional, tinham que mostrar uma identidade cultural própria deles, que não aquela escola alemã. Então, por exemplo, eu gosto muito de citar o exemplo da Hungria, né, que o grande compositor Béla Bartók, né, foi buscar na música popular húngara, né, os elementos para sua música, né. Isso também aconteceu na Rússia, com o Grupo dos Cinco, né, liderado por Rimsky-Korsakov, Mussorgsky, etc. Esse pessoal todo foi buscar na cultura popular russa, né, o material para sua música, né. Isso aconteceu também aqui no Brasil, né, desde de finais do século XIX, que os compositores se preocupam com essa questão de conseguirem, né, ter êxito com uma música que seja uma música realmente brasileira, né? Isso eu estou falando da música de concerto, né? Porque no âmbito da nossa música popular, da MPB, isso já se conseguiu muito bem, né? Temos isso, mas na nossa música de concerto sempre há essa necessidade de um aprimoramento, né? Então tivemos lá a Semana da Arte Moderna, o pesquisador, músico, musicólogo, né, Mário de Andrade, sempre muito obstinado por essa questão de achar meios de instigar os compositores e os artistas, de um modo geral, a trabalharem com esse objetivo de conseguirem uma arte genuinamente brasileira, né? E esse também foi, aí lá na frente, né, esse também foi no finalzinho dos anos 60, esse também foi sempre a busca do Ariano Suassuna, né? Ele como escritor, mas que via a arte como um todo, né, em todas as suas vertentes, uma necessidade de encontrar uma música genuinamente brasileira, né? E ele convocou, ali em finais dos anos 60, ele convocou uma série de grandes músicos, tanto como grandes músicos instrumentistas e compositores, convocou esses músicos para compor essa música armorial.
E o que seria uma música armorial? A música armorial seria uma música com essas raízes populares, que eu acho que diferente do nacionalismo, do modernismo lá de Mário de Andrade, no caso do armorial, a música erudita vai até a música popular, né? E eu acho que normalmente nos movimentos eruditos o erudito capta, né, elementos populares e põe dentro da música erudita, né? O armorial faz justamente o contrário, pega a música erudita e põe dentro da música popular. E tivemos esse grande evento em 70, com a inauguração do movimento armorial, com o concerto da Orquestra de Câmara Armorial, lá no Recife. Eu costumo dizer, assim, até refletindo nas palestras que a gente fez essa semana aqui sobre música, que eu acho que o que Mário de Andrade pretendia com a Semana da Arte Moderna, em 1922, culminou com o movimento armorial em 1970. É isso. Falando em Mário de Andrade, eu acho que vale aqui ler para o nosso público a nota de rodapé da página 43 de seu livro fundamental para o estudo da música brasileira, que é o Ensaio sobre a Música Brasileira. Nessa nota de rodapé, Mário de Andrade afirmou: nos países em que a cultura aparece de emprestado, que nem os americanos, tanto os indivíduos como a arte nacionalista têm de passar por 3 fases. A primeira é a fase da tese nacional. A segunda é a fase do sentimento nacional. E a terceira é a fase da inconsciência nacional. Só nesta última, a terceira fase, a arte culta e o indivíduo culto sentem a sinceridade do hábito e a sinceridade da convicção coincidirem. Baseado nessa premissa, nessa afirmação, escolhemos os 4 compositores para a nossa apresentação. Os 4 compositores escolhidos, de gerações diferentes, são César Guerra Peixe, nascido em 1914, que foi também precursor e participou ativamente desse movimento. Clóvis Pereira, maestro Clóvis Pereira, nascido em 1932, também um membro ativo, um expoente desse movimento. Antônio Madureira, nascido em 1949, outro expoente do movimento. E Sérgio Ferraz, que não viveu aquele tempo ali, mas viveu o tempo posterior, sofre influência e representa também o movimento da música armorial. Vamos começar, então, com César Guerra Peixe, certo? Isso. César Guerra Peixe nasceu em Petrópolis, é um município da Serra Fluminense, em 18 de março de 1914, e faleceu no Rio de Janeiro em 26 de novembro de 1993, aos 79 anos de idade. Ele foi um dos principais músicos brasileiros do século XX e atuou como compositor, instrumentista, regente, pesquisador, arranjador e foi também um importantíssimo pedagogo. Ele formou uma legião de músicos em todo o Brasil. Foi também violinista, como disse, instrumentista. Ele foi discípulo de Paulino D'Ambrosio e realizou as primeiras audições de várias de suas obras. Guerra Peixe foi violinista na Orquestra Sinfônica Nacional da UF, orquestra onde eu tenho a honra de ser espala. Ele também regeu essa orquestra e outras em várias situações, regendo as próprias obras. Guerra Peixe transitou livremente, tanto na música popular quanto na música erudita, com propriedades incomparáveis. Ele teve várias fases composicionais, mas determinante mesmo na sua orientação estética foi o tempo em que ele viveu no Recife, aproximadamente entre 1949 e 1952. Ele próprio afirmava que o fato mais importante ocorrido na sua carreira musical se deu em 1949, quando ele passou um mês, o mês de junho, em Recife, a fim de trabalhar as partituras musicais para as comemorações do 1º aniversário da Rádio Jornal do Comércio, uma instituição muito importante em Recife. Guerra Peixe, ele vinha procurando, aos poucos, um caminho que o nacionalizasse após uma fase dodecafônica composicional. E também não quis seguir os passos, trilhar o mesmo caminho que Villa-Lobos. E ele encontrou ali em Recife, nas suas manifestações artísticas populares, né? Ele encontrou todos os elementos que pudessem inspirá-los e os elementos para levarem adiante seus anseios artísticos.
A sua primeira obra não dodecafônica, foi escrita em Recife. É a suíte para quarteto ou orquestra de cordas. E ela tem 4 movimentos. São os movimentos maracatu, pregão, modinha e o frevo. Essa obra foi estreada lá mesmo em Recife, com a Orquestra Sinfônica de Recife, regida por ele mesmo. E após esse período, em Pernambuco, a influência pernambucana e nordestina na sua linguagem, na sua obra, é constante. Né? As suas pesquisas foram tão importantes, né, tão vastas e profundas nesse período, que renderam várias publicações, sendo a principal os Maracatus do Recife, que foi editado pela editora Record em 1956. Guerra Peixe, também no Recife, foi mestre, professor, mentor de compositores importantíssimos que deram sequência a essa trajetória. Maestro Clóvis Pereira, notável, célebre, Capiba, Jarbas Maciel e Sivuca, entre tantos outros nomes. Interessante notar como essas pessoas também, cada um manteve sua personalidade, mesmo que tenha estudado com o mesmo professor. Acho que era uma característica do Guerra Peixe como mestre, né? No início do movimento armorial, ele participou ativamente como compositor, teve obras encomendadas por Cussi de Almeida, como, por exemplo, o Concertino para Violino e Orquestra de Câmara, de 1972. Foi uma obra até que eu tive a honra de tocar com a OSN antes de fazer parte da orquestra, em 2014, na reabertura da Sala Cília Meirelles. Outro exemplo é o Galope, de viola Rabeca, que deu origem ao Mourão, posteriormente, que foi orquestrado por Clóvis Pereira, e o dueto característico para violino e violão, de 1970. O dueto característico escolhemos para apresentar aqui para vocês hoje. É uma obra que foi encomendada por Ariano Suassuna para o movimento armorial e foi gravada no 3º LP da orquestra, Gavião, lançado pela gravadora Continental em 1976. Lá foi executada pelos virtuosos Cussi de Almeida ao violino e Sérgio Assad ao violão. A nossa versão é pessoal, né, Sérgio? Vamos falar um pouquinho sobre ela? Então, eu queria falar ainda um pouco sobre Guerra Peixe, porque ele também, nesse sentido de uma busca de uma música nacional, ele foi bastante vitorioso nessa empreitada dele, né? A saída dele para Recife abriu, né, abriu vários caminhos onde ele conseguiu o que ele queria, o intuito que ele queria. Uma música erudita, popular, né, com elementos da terra. E esse dueto característico para violino e violão foi gravado no 3º disco da Orquestra Armorial, Gavião, de 76, com uma peça encomendada, como a Ana falou, pelo próprio Ariano Suassuna, para o movimento armorial, né, para a Orquestra Armorial. E que foi gravada pelo virtuoso violinista Cussi de Almeida e pelo virtuoso violonista Sérgio Assad, nesse disco. Então, nessa versão da gente, né, eu não usei violão, eu usei uma viola de 12 cordas, cordas de aço, cordas duplas, né, para dar ainda acentuar ainda mais essa característica de música de violeiro, né, dos violeiros lá do sertão, né? E agora a gente vai ouvir o primeiro movimento do dueto característico de César Guerra Peixe. Alegro moderado.
Então, num concerto normal, eu nunca falaria entre os movimentos. Mas como é um concerto aula e estamos em casa, eu gostaria de falar um pouco sobre o próximo movimento, ou melhor, sobre os próximos dois movimentos dessa obra. O andantino e o allegro cômodo, que estão conectados, não há pausa entre eles. O andantino, Guerra Peixe escreveu esse dueto em 1970, mas o andantino ele reutilizou no Concertino para Violino, de 1972, sendo que a parte onde vocês vão ver que a viola entra, a orquestra entra. Ela foi escrita para violino solo, quase o tempo todo, e é um aboio, e neste momento o violino imita, remete a uma rabeca. É uma certa dificuldade, como violinista, você fazer com o violino este tipo de som, né? Então, agora com vocês, o andantino e o allegro cômodo, segundo e terceiro movimentos do dueto característico para violino e violão no estilo popular nordestino de Guerra Peixe.
Então, este foi o dueto característico para violino e violão de César Guerra Peixe. Tocado por mim, Ana de Oliveira. Por mim, Sérgio Ferraz, na viola de 12 cordas. Isso. O próximo compositor que escolhemos para a nossa apresentação, compositor de suma importância para o movimento armorial, o maestro Clóvis Pereira. O maestro Clóvis Pereira nasceu em Caruaru, cidade do Agreste de Pernambuco, em 14 de maio de 1932. Ele é compositor, arranjador, pianista e um regente brasileiro. Ele foi um expoente do movimento armorial, compôs frevos, caboclinhos, maracatus, além de obras para coro e orquestra, peças para orquestra sinfônica, obras de música de câmara e concertos para instrumento solo e orquestra. Clóvis Pereira mudou-se para o Recife em 1950, iniciando seu estudo de piano no Conservatório Pernambucano de Música, na Escola de Belas Artes. Foi discípulo, um dos principais discípulos do maestro Guerra Peixe, e se tornou seu grande amigo, e estudou com Guerra Peixe harmonia, composição e orquestração. O maestro Clóvis Pereira viajou para os Estados Unidos em 1974 como regente do Coral Universitário da Paraíba e formou-se pela Berklee College of Music em Boston, em harmonia moderna e orquestração. Ele foi professor na Universidade Federal da Paraíba e, posteriormente, professor na Universidade Federal de Pernambuco. Em 1969, ele foi convidado ariano para compor as primeiras obras do movimento armorial. Em 1970, ele participou ativamente da criação do movimento e suas obras são representativas do mesmo. Algumas das obras desta época são o Terno de Pífanos, o Mourão, de Guerra Peixe, a orquestração. Né? A origem do Mourão vem de viola rabeca do Guerra Peixe, a orquestração de maestro Clóvis Pereira. Essas duas obras estão gravadas no primeiro LP da Orquestra Armorial, chamado Orquestra Armorial, de 1975. Outras obras, A Cantiga e No Reino da Pedra Verde, uma linda obra. As duas foram gravadas no segundo LP da Orquestra Armorial, Chamada, de 1975. Algumas outras obras de sua autoria, Terno de Pífanos, como já disse, Cantiga de Roda, Lamento e Dança Brasileira, Luizinha no Frevo, Capiba no Frevo, Clovinho no Frevo, Clovinho é seu filho, violinista, nosso amigo. Isso. Aninha no Frevo, Três Peças Nordestinas, A Veloz, Grande Missa Nordestina, Cantata de Natal, 7 peças breves para piano, Quarteto número 1 para cordas, Peça para Orquestra Sinfônica, Rapsódia de Ritmos Pernambucanos, Velame para quinteto de cordas e o célebre Concertino para violoncelo e orquestras de cordas em sol maior. Esse concertino foi encomendado por Antônio Menezes em uma ida dele a Recife para o Festival Virtuose. Ele ouviu uma obra do Clóvis Pereira, se encantou, pediu contato e encomendou o concertino. Inicialmente, Clóvis Pereira escreveu um aboio, que acabou virando o segundo movimento deste concertino. Este concertino foi gravado por Antônio Menezes em 2010 pelo selo Heavy Records com a orquestra britânica Northern Symphony. E ele gravou esse concertino entre os 2 concertos de Haydn para violoncelo e orquestra. Então, entre os 2 concertos, que são obras tradicionais, clássicas do repertório, tem essa peça brasileira que foi muito elogiada pela crítica internacional. Eu tive a oportunidade de assistir, eu acho que não foi a estreia, mas foi uma das primeiras vezes que esse concertino foi executado na Igreja da Sé, em Olinda, no Festival Mimo, em 2006, né, com Isaac Karapchevsky regendo e a Orquestra Petrobras Sinfônica, tocando, o Antônio Menezes solando e o maestro Clóvis Pereira presente na primeira fila, muito emocionado, né? Então é uma bela obra. Nós escolhemos para tocar aqui para vocês a obra Cantiga, né? Que faz parte do repertório da Orquestra Armorial, numa versão feita por Sérgio Ferraz. Sérgio, fala um pouquinho da nossa versão. Então, a Cantiga é mais uma de tantas das belíssimas composições do Clóvis Pereira, né? O Clóvis Pereira, ele é um genial orquestrador, arranjador e compositor, né? Foi professor também, formou também uma legião de músicos lá em Recife também, né? Muita gente estudou com o Clóvis Pereira.
Eu tive também, voltando ao assunto do Concertino Pacello, eu tive o prazer de encontrar o Klaus Pereira uma vez num concerto, e ele falou para mim que estava radiante, estava muito feliz que estava escrevendo essa peça, né, porque ele estava escrevendo esse concerto, enfim. Mas a cantiga, voltando à cantiga, ela foi gravada originalmente no segundo LP, né, da Orquestra Armorial, de 75. É uma peça originalmente escrita para a Orquestra de Câmara Armorial, especialmente para ela, tem além dos naipes de corda, tem também cravo, viola, né, e 2 flautas. Então eu peguei a partitura, né, e fiz um arranjo para a gente poder tocar aqui e apresentar aqui para vocês agora, eu tocando a viola, né, e de 12 cordas, e você no violino. Então vamos ouvir agora a Cantiga de Clóvis Pereira.
Então, essa foi a cantiga do maestro Clóvis Pereira, na nossa versão para viola de 12 cordas, de violino, arranjo de Sérgio Ferraz. O próximo compositor que abordaremos, esteve inclusive presente nas mesas de debate sobre música esses dias, é Antônio José Madureira. Antônio José Madureira é violonista, compositor e foi o grande líder do Quinteto Armorial. Ele nasceu em Macau, no Rio Grande do Norte, em 24 de novembro de 1949. Desde criança, conviveu e se envolveu com a cultura nordestina. Aos 17 anos, mudou para o Recife, onde foi estudar violão na Escola de Belas Artes. Em 1971, ele foi convidado pelo escritor Ariano Suassuna para integrar o Quinteto Armorial, tornando-se seu principal líder e compositor. Ariano era muito fã do Antônio Madureira, né? O Quinteto Armorial lançou ao todo 4 discos, e são eles: do Romance ao Galope Nordestino, de 1974, Aralume, 1976, que é o teu disco predileto, né? Fantástico. Quinteto Armorial, de 1978, e Sete Flechas, de 1980. A gente assistiu também nos debates de música a uma curta entrevista, um documentário, um mini-doc, digamos assim, do Francisco Andrade, que é um pesquisador da obra do Antônio José Madureira, né? Isso, o Francisco tem um trabalho fantástico, né? Ele fez uma tese de mestrado, agora está partindo para o doutorado, sobre a composição do Antônio José Madureira, sobre o timbre e a música do Quinteto Armorial, né? Inclusive, a gente teve o prazer de ter ele numa das mesas sobre música, né? Ele e o Madureira, foi fantástico. Então, quem não conseguiu assistir essas mesas de debate de música, essa especificamente, estão todas no site, no YouTube aí do Centro de Arte, pode ver posteriormente, e recomendo muito assistir esse mini-doc do Francisco, que está incluído nessa mesa, né? Continuando, após a dissolução do grupo do Quinteto Armorial, Antônio Madureira continuou sua carreira musical, marcada por essa convergência entre o erudito e o popular, e lançou inúmeros trabalhos independentes do Quinteto Armorial, como, por exemplo, Brasílica, o Romance da Nau Catarineta, que é de 1992, e Romançário, de 1996, que é um trabalho dele com o contrabaixista e produtor paulistano Rodolfo Stroiter. Ele mesmo afirmou, né, na conversa, que a obra dele não se resume a composições armoriais, que ele tem outras linhas de composição, outras linhas de criação, né? Nos anos 90, Antônio Madureira formou o Quarteto Romançal e com este grupo de câmara gravou 2 discos, Ancestral, 1997, e No Reino da Ave dos Três Punhais, de 1999. Em 2009, Antônio Madureira, em parceria com o compositor e multi-instrumentista Sérgio Ferraz, gravou o álbum Segundo Romançário em duo de violino, Sérgio Ferraz, para quem não sabe, também é violinista, e violão, Antônio Madureira. Você está com a capa desse CD aí? A capa, inclusive, é uma obra do Dantas Suassuna, né? Filho do Ariano. Essa aqui. Isso. Então, esse CD foi feito com o Sérgio, ninguém melhor do que ele, para falar sobre o Antônio Madureira, né? A peça Repente, que foi a peça que a gente escolheu para apresentar para vocês, foi gravada em versão para orquestra no LP da Orquestra Armorial, de 1975, o LP Orquestra Armorial, e com o Quinteto Armorial, no primeiro LP, do Romance ao Galope Nordestino, de 1974. Essa peça foi posteriormente gravada pelo Quarteto Romançal e tantos outros grupos importantes de música de câmara nacionais. Conta pra gente um pouquinho, Sérgio, do Antônio Madureira, essa experiência com ele. Então, para mim é emocionante se falar do Antônio Madureira, porque eu tive uma longa história com ele, né, na música. E Madureira na opinião do Ariano Suassuna, o maior compositor do movimento armorial. Enfim, Madureira também foi um grande violonista, né? Nos anos 80 ele figurava entre os 10 melhores violonistas do país, né? A gente se conheceu nos anos 90, quando ele formou o
quarteto romançal, eu tocava violino no grupo Alma em Água, e foi na época também, anos 90, foi quando eu conheci o Ariano Suassuna, no meu primeiro contato com ele. E aí a gente vai se encontrar de novo mais na frente, né? Quando o Ariano Suassuna foi ser secretário de Cultura do então governador Eduardo Campos. E aí o Madureira me liga, né, telefona, me chamando para participar do projeto das aulas de espetáculos, né? Tocar violino no grupo que ia acompanhar as aulas de espetáculos de Ariano Suassuna. Daí eu acabei também entrando no próprio quarteto romançal, né? E a gente seguiu aí fazendo uma série de concertos. E em 2009 ele veio conversar comigo, assim, que estava com a ideia de querer fazer um disco, um duo comigo. Então a gente gravou, né, passou um ano compondo, todas as músicas minhas que lá foram compostas especialmente para aquele disco. E a gente passou um ano ensaiando aquele repertório lá e gravou no final de 2000, gravou e lançou no final de 2009 o segundo Romançário. Chama-se Segundo Romançário porque ele tem um disco anterior chamado Romançário, que é um duo também com o baixista Rudolf Streuter, né? Isso, como a gente falou aqui. E a peça Repente, fala um pouquinho sobre ela. Então, Repente é uma composição extraordinária, né, do Madureira, que tem várias versões, né, dessa música. Ele fez várias versões dessa música, né? Então, a versão tem a versão gravada pela Orquestra Armorial no primeiro LP da Orquestra Armorial, de 1975, que é uma versão para orquestra de cordas e flautas. Tem também a versão que ele fez para o Quinteto Armorial, né? Que tem também o marimbau tocando lá e tal. E posteriormente ele também fez a versão para ser gravada pelo Quarteto Romançal. Então, e foi gravada também, essa obra foi gravada por vários outros grupos de câmara também, né? E aqui eu fiz peguei baseado na partitura da orquestra, do arranjo feito para a Orquestra Armorial, eu fiz esse arranjo para a gente tocar também com viola, eu na viola 12 cordas e você no violino. E é essa peça que a gente vai ouvir agora, Repente, de Antônio José Madureira.
Essa foi Repente, de Antônio José Madureira, com arranjo de Sérgio Ferraz, para viola de 12 cordas e violino. O próximo compositor que temos aqui está presente. Então, Sérgio Ferraz é bacharel em música pela Universidade Federal de Pernambuco. Ele iniciou seus estudos de música aos 9 anos de idade, com violão e guitarra. Aos 15 anos, iniciou seus estudos de violino no Departamento de Música da UFPE, Universidade Federal de Pernambuco, e no Conservatório Pernambucano de Música. Desde 1990, criou diversos grupos de música instrumental, como Alma em Água e Sonoris Fábrica, com os quais se apresentou nos principais festivais e palcos do Brasil e Estados Unidos. Entre 2008 e 2014, Sérgio Ferraz participou como violinista do grupo que acompanhava o escritor Ariano Suassuna em suas aulas espetáculo. Neste mesmo período, foi violinista do Quarteto Romançal, grupo liderado por Antônio Madureira. Em 2012, Sérgio Ferraz estreou como solista seu concerto armorial, dedicado ao mestre Ariano Suassuna, no Teatro de Santa Isabel, em Recife, com a Orquestra de Câmara de Pernambuco. Sérgio Ferraz produziu e participou como artista da mostra comemorativa dos 40 anos do movimento armorial em 2010, no Paço Alfândega, em Recife, evento que contou com a participação do próprio Ariano Suassuna, sua esposa Zélia Suassuna, o Quarteto Romançal, Sonoris Fábrica, Grupo Grial de Dança, Romero Andrade Lima, Dantas Suassuna, entre tantos expoentes do movimento. Em 2018, Sérgio Ferraz formou com a violinista Ana de Oliveira, aqui presente, com o qual se apresentou nos principais palcos do eixo Rio-São Paulo e estreou internacionalmente no Mimo, Portugal. Sérgio Ferraz tem um rico trabalho autoral que contempla desde a música armorial, jazz, flamenco, música eletroacústica, registrado em sua vasta discografia. Seus CDs são Segundo Romançário, com Antônio José Madureira, de 2012, de 2009, Sonoris Fábrica, de 2011, Dançando aos Pés de Shiva, de 2012, A Sublime Ciência e o Soberano Segredo, de 2013, Concerto Armorial, de 2014, tem aí tá também, aqui, né, Sérgio? Sim. O Concerto Armorial, que foi gravado com a Orquestra de Câmara de Pernambuco, foi registrado em CD também. Eu tive a oportunidade de assistir ao concerto em Olinda também, no Mimo Festival, que ano foi? 2013? 2013. Assisti ao vivo, o Sérgio apresentando como violinista o concerto, e ali eu lembro que eu comecei, eu queria conhecer esse concerto, eu queria tocar esse concerto, no que imaginamos que depois íamos ser um duo, né? E continuando a discografia do Sérgio, Flutuando sobre as Ondas, de 2015, e o mais recente, Carta de Amor e Outras Histórias, que é o CD lançado em novembro do ano passado, 2019, do nosso duo, que contém obras de Egberto Gismonti. Esse CD, que a gente viu ali num comentário que estão comentando o nosso quadro aqui, é a capa do nosso CD. Fizemos... Sim, exato. E é uma obra do Romero Andrade Lima, né? Sobrinho do Ariano Suassuna, e que estava aqui ontem numa mesa, né? Numa palestra com a Inês Viana. Né? Que está ali, o quadro também. E a gente só para brincar ainda fez as canequinhas aqui com a... Exato. Carta de Amor e Outras Histórias. Né? Então, a gente vai mostrar para vocês uma obra do Sérgio em 4 movimentos, que está no CD Carta de Amor e Outras Histórias, que é a Suíte Armorial. Sérgio, fala um pouquinho da sua obra, a Suíte Armorial. Então, inicialmente, né, a Suíte Armorial vem do Concerto Armorial, né? Esse que você falou, que eu estreiei em 2012. O Concerto Armorial, ele tem 3 movimentos. Eu usei, para compor o concerto, eu usei temas, peças que eu já tinha anteriormente feita para essa formação de violino e violão, né? E, assim, uma coisa também interessante é que o Concerto Armorial, eu também me baseei pela aquela ideia que o Ariano Suassuna falava sempre, que ele entendia que as 3 matrizes que formou o povo brasileiro eram os portugueses, que aqui vieram, né? Os índios, que aqui já estavam,
e os africanos que vieram inicialmente como escravos, né? Então, ele achava que, sempre falava isso, que essas três matrizes era muito importante porque ela formou o povo brasileiro, a formação do povo brasileiro vem dessas três matrizes. Então, eu usei essa ideia para compor esse concerto, né? O primeiro movimento chama-se Mestre Salur, né? Que foi uma música que eu fiz, acho que eu tinha 16 anos quando eu compus Mestre Salur. Quando eu conheci o Mestre Salustiano, né? Famoso rabequeiro lá da zona da Mata Norte de Pernambuco e tal. Tem uma rabeca dele. Você tem até uma rabeca dele. Exato, foi justamente naquela época do redescobrimento, né? A minha geração foi uma geração que foi muito atrás também de redescobrir essa cultura popular de raiz, né? Então, eu muito encantado lá também com os rabiqueiros lá da Zona da Mata, eu fiz essa música que durante, ao longo da minha carreira, eu gravei com vários grupos que eu fiz. Originalmente, eu toquei com o Alma em Água, ela é basicamente um forró pé de serra. Eu tocava com o grupo Alma em Água, depois com Sonora de Fábrica, também gravei, né? Toquei e gravei com Sonora de Fábrica, numa versão meio jazz Brasil, assim, da música. No disco com o Antônio José Madureira, ela também está presente, né? Em formato violino e violão, completamente diferente daquele que a gente fez. E aí eu usei o tema para fazer o concerto armorial. Quando a gente começou o nosso duo, né? No finalzinho lá de 2018, eu vim aqui para o Rio e a gente começou a trabalhar o repertório, né? As músicas do Egberto Gismonti e as minhas músicas. E aí eu peguei as músicas do concerto, trabalhei com você esse arranjo para duo, né? De violino e violão, e acrescentei um movimento a mais, né? O quarto movimento, que é Festa na Aldeia. É isso? Então, é basicamente isso. A suíte armorial. O primeiro movimento chama-se Mestre Saluda, em homenagem ao grande rabequeiro Mestre Salustiano. E ela foi originalmente um forró pé de serra. Depois virou um concerto para violino e uma suíte para violino e violão. E vamos ouvir agora o primeiro movimento da suíte armorial, Mestre Salu.
E essa foi Mestre Sadu, do primeiro movimento da suíte armorial. O segundo movimento se chama Lamento. Fala um pouquinho, Lamento. Então, como eu estava falando, né? Como eu estava falando antes, eu me baseei nessa ideia do Ariano, né? Das três matrizes, né? Então, o lamento seria, então, essa influência ibérica, né? E a Península Ibérica também sofreu, principalmente a Espanha, mas também Portugal, sofreu uma forte influência dos mouros, né? A Espanha foi colonizada pelos mouros durante 700 anos, né? E a Europa de uma forma geral, mas ali a Espanha e Portugal deve muito da cultura deles a essa herança moura, né? E então tem até inclusive um livro importantíssimo, né, que eu li já várias vezes, assim, recomendo muito, que é esse aqui, As Raízes Árabes na Tradição Poética Musical do Sertão Nordestino, do Luís Soler, que era violinista espanhol, violinista da Orquestra Armorial, que foi também professor no Departamento de Arte da Universidade Federal de Pernambuco. Esse livro aqui, a edição original, foi editada pela editora da Universidade Federal de Pernambuco, né? E nesse livro aqui ele fez uma grande pesquisa, um material riquíssimo, tentando explicar como é que no sertão nordestino, né, a cultura do sertão nordestino tem tanta influência moura, assim, tanta influência árabe, né? E uma parte interessante desse livro que ele fala é que o europeu que construiu as naus era renascentista, mas o europeu que estava dentro da nau e desembarcou aqui, esse ainda era medieval. E sendo ele ainda um homem medieval, ele guarda a cultura dele musical, artística, ainda era essa cultura oriunda dessa época moura, da Ibéria moura, né? Então, claro que com o tempo essa cultura foi ganhando raízes próprias, né? Uma feição própria lá da região do Nordeste, né? Então, essa tradição dos violeiros, dos cantadores, né? Do uso da viola, do uso da rabeca, isso tudo você encontra lá nas tradições mais antigas de Portugal e da Espanha, que, por sua vez, já adquiriram isso dos mouros, né? Então, isso é muito interessante, essa pesquisa dele. Eu recomendo esse livro. Então, Lamento é isso. Lamento é essa parte dessa Ibéria Moura, né? Ela é uma música árida, né? Ela é uma música de sol a pino, né? A coisa do calor do sertão, né? Que remete também ao calor daquela região lá de Andaluzia, aquela região seca, também quente, da Espanha, né? E do flamenco, né, que também é outra influência forte na minha música, né? A música flamenca também é algo muito presente na minha composição. Então, Lamento é isso. Também fiz várias versões dessa música. Essa música aparece pela primeira vez, eu compus ela para o disco Segundo Romansário com o Zoca Madureira, com o Antônio José Madureira. Depois gravei um outro disco meu, A Sublime Ciência Soberano do Segredo, e usei o tema dela para compor o segundo movimento do Concerto Armorial, está no meu disco Concerto Armorial de 2014, e também na versão nossa da suíte Armorial do nosso CD, né? Então, agora a gente vai ouvir o segundo movimento da suíte Armorial, Lamento. Uma coisinha só, mas já foi. Nessa eu não toco viola, tá? Nessa eu toco o violão de 8 cordas, né? O violão de 8 cordas que eu uso nesse disco com a Ana de Oliveira. É isso.
Ok, essa foi Lamento, né, na nossa versão da suíte armorial, com Ana de Oliveira no violino e eu no violão de 8 cordas. E o próximo movimento é Zumbi. Zumbi vocês poderão ver também na versão original do Concerto Armorial. Foi gravado um vídeo mosaico que está aí no canal do YouTube do Centro de Arte da UF, com a Orquestra Sinfônica Nacional da UF, a SNUF, e eu toquei a parte de violino solo, né? Vocês podem ver aí esse vídeo mosaico, foi feito especialmente para o Interculturalidades.
Isso aí, zumbi é um maracatu, né? Um maracatu de baque virado, chama-se zumbi porque eu dediquei a Zumbi dos Palmares, né? E sobre aquela história que eu estava falando do conceito das três matrizes, né? Obviamente, então, esse é o elemento negro, né? Africano, afro-brasileiro. O maracatu também é uma manifestação cultural que surgiu lá em Pernambuco. E quando eu fiz a orquestração essa também é uma peça que eu gravei em vários discos meus. Também a versão original dela eu fiz para violino e violão, e que eu gravei num disco meu chamado Sonores Fábrica. Depois fiz uma outra versão com violino elétrico num outro disco meu de 2013, A Sublime Ciência, Soberano Segredo, e usei ele como o terceiro tema para o concerto armorial. E a orquestração que eu fiz, eu me baseei em células rítmicas realmente de um grupo de maracatu, né? Então eu peguei ritmo de cada um dos instrumentos de percussão que tocam num grupo de maracatu e transferi esses elementos rítmicos para os naipes da orquestra. Então, primeiro os violinos faz uma célula rítmica, o segundo violino faz uma outra célula rítmica, assim por diante, até formar a orquestração. Então, literalmente, a orquestra toca um maracatu. E a Ana de Oliveira gravou esse terceiro movimento, Zumbi, com a Orquestra Sinfônica Nacional, aqui para as comemorações dos 50 anos do movimento armorial. Posteriormente, então, a essa versão que eu fiz para o concerto, na nossa versão para duo, né, na versão da suíte armorial, eu trabalhei com a viola de 12 cordas, e Ana de Oliveira toca a parte do violino, a mesma da orquestra, do concerto, né? Então agora vamos ouvir Zumbi.
Então, acabamos de ouvir Zumbi, o terceiro movimento da Suíte Armorial de Sérgio Ferraz. A gente vai chegando ao fim de nossa apresentação, ainda ao quarto movimento da Suíte Armorial, Festa na Aldeia. Eu gostaria de lembrar, quem tiver perguntas, comentário, ao querido público que está aí presente, que pode fazer, que no final estaremos aqui, continuaremos aqui respondendo a vocês, né? Então, eu quero lembrar também que esse vídeo no seu todo, assim como todos os vídeos da programação, estão lá no YouTube para quem não conseguiu assistir agora. Quem gostou muito, avisa os amigos, a família para ir lá assistir, baixar o vídeo e ver um conteúdo de qualidade, bacana, relacionado à cultura brasileira, né? Então, agora, para encerrar, o quarto movimento da Suíte Armorial, Festa na Aldeia. Então, Festa na Aldeia é uma música, ela não está no Concerto Armorial, né? O Concerto Armorial tem esses 3 movimentos que vai até Zumbi. Ela faz parte, sim, da Suíte Armorial, que a gente gravou, e eu compus ela originalmente para violino e violão e gravei pela primeira vez no disco com o Antônio José Madureira, segundo o romançário de 2009. É uma peça que remete a certas danças também
do interior, do sertão, e também tem um forte sabor medieval, né? E, lembrando também, né, que tem também a versão que eu escrevi para quarteto de cordas, que o quarteto de cordas da Universidade Federal Fluminense gravou especialmente para essa comemoração da interculturalidade dos 50 anos do Movimento Armorial, gravou lindamente, também está aqui disponível no canal do Centro de Artes UF oficial, e tem, pronto, tem também essa versão que eu fiz para o nosso disco, com viola de 12 cordas em vez do violão, e você tocando violino. E é essa música que a gente vai ouvir agora, Festa na Aldeia, encerrando aqui a nosso concerto aula. Vamos lá. Queridos que estão nos ouvindo, então foi Festa na Aldeia, o último movimento da Suíte Armorial, que encerrou nossa apresentação hoje dentro do Interculturalidades. Eu quero novamente dizer o quão felizes estamos de poder participar desse evento, como músicos, como hoje, como curadores de música. Posso até falar em nome do Sérgio, depois ele vai falar também, como participante de mesa, organizamos as mesas de debate, as 2 mesas de música,
A organização dos vídeos mosaicos com os grupos da UF, o Música Antiga, o Quarteto de Cordas, a Orquestra Sinfônica Nacional da UF, grupos de excelência, né? E o quanto eu me orgulho de fazer parte desse centro de artes, dessa Universidade Federal Fluminense, Universidade Pública Brasileira. E num momento como esse, tão difícil, acho que para toda a humanidade, mas eu acho que em especial para os agentes da cultura, assim como para os agentes da saúde, eu acho que todo esse evento tem uma dimensão maior ainda, né? Celebrando esse movimento essencial na cultura brasileira, esse movimento tão importante, que como várias pessoas afirmaram, foi o movimento mais importante desde a semana de 22 na cultura brasileira, na cultura pernambucana, nordestina e brasileira. Eu gostaria de fazer uma lista de agradecimentos e farei nominalmente, que eu faço questão. Gostaria de agradecer a todos do Centro de Artes UF, a seu superintendente Leonardo Gelman, por abraçar essa ideia e ter toda essa iniciativa, ampliar tanto esse festival, a Juliana Amaral, chefe da divisão de música do Centro de Arte da UF, que está liderando toda essa produção, a Ana Paula Serbino, que é a diretora da Orquestra Sinfônica Nacional, da divisão sinfônica, né? Também a Cristina Augustin, que é a coordenadora de música de câmara, né? Diretora de música de câmara, da divisão de música de câmara do Centro de Arte da UF. Gostaria de agradecer muito a todos os músicos do Música Antiga da UF, Quarteto de Cordas da UF, Orquestra Sinfônica Nacional da UF, todos músicos de excelência. Agradecer muito pela gravação, participação na gravação dos vídeos mosaicos. Gostaria ainda de agradecer muito a toda a equipe técnica que está aqui com a gente, né? A Selene Ferreira, a Tainá Cursino, ao Erich Maia, ao Rafael Maia e ao Arthur, que não está aqui hoje, mas esteve outro dia, né? Pelo carinho e a competência de vocês aqui em toda essa produção, é muito diferente para todo mundo a realização das coisas online, assim. E gostaria ainda de agradecer ao Bernardo Araújo, né, que nos ajudou muito com os vídeos que transmitimos aqui para garantir a qualidade técnica da transmissão musical, porque a internet traz seus problemas, né? E, especialmente, também, muito obrigada a todos vocês que estiveram todo esse tempo com a gente aqui. Sem vocês, nada disso existe. Em especial, Inês Viana, minha querida, Luiz Santos. Guto Ferraz, né? Está aqui também. Clara Santana, a Edna Sintônio Pimentel. Humberto Costa. Né? Marta Jordão está aqui. Mário Sérgio, Inês Viana, que você já falou também. Luiz Santos. Leonardo Gelman, que está nos assistindo. Isso. Edna Pimentel. Cardamomo, saúde. Cardamomo, Fernando. Querido Fernando e Lina. Fabiana Marques. Fábio, querida amiga. Morgana Macedo. Mica Pascoal. Isso. Ana Amélia Melo. Tanta gente bacana, querida. Ariana Feirazo, professora da Universidade Federal da Paraíba. Isso aí, gente linda, bacana. Michel. Muito bacana. Então é isso. Muito, muito, muito obrigada. Valeu, gente. Não tem palavras, sabe? Demais isso aqui. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. E viva o movimento armorial. Isso aí. Tchau.